quero chamar aqui uma irmã muito especial, a Márcia Paula, que vai participar comigo aqui do desafio de traduzir tudo que Deus tem para o dia de hoje nas nossas vidas. Quero também chamar aqui meu irmão Serjão Berranteiro, marido da Márcia, para participar conosco aqui. Eles são casa, né? E a gente quer estar aqui juntos. Pode sentar. A Márcia estava lá em casa esses dias e aí ela trouxe um desafio assim, de compartilhar um pouco do que eles estão vivendo como casa, né? E aí eu falei com o Cláudio, e aí o Cláudio falou assim, demorou, vamos lá, traz a Márcia. E aí ela passou a semana inteira me mandando mensagem, falou assim, não, vamos orar para Deus derramar uma palavra sobre a sua vida, tal, para que você possa, né? Aí eu faço só meu testemunho e falei, não, é o inverso. E ela veio assim, não faz isso não, eu passo até mal. Então eu falei, não, Márcia, aqui é sua família, né? Você vai fazer nada mais, nada menos do que você faz todo dia conosco. E a história da nossa casa com a Márcia começou em 1900 e bolinha, quando a Juliana chegou um dia lá em casa com 3 malucos. Tinha 2 malucos lá, que já não andam com a gente, e tinha essa maluca aqui. Aí eu olhava aquilo, chegou do nada. Quem que são essas pessoas? Não, são uns amigos aí que eu conheci, nem sei a circunstância. E eu olhava para aquilo, gente, aquilo era tão diferente da minha esposa. Quem conhece a Juliana, ela é toda certinha, não fala palavrão. E aí, de repente, chega a Márcia e mais 2, e eu estou lá, e aquela barulheira, aquela converseira, aquela coisa, e a Juliana lá no meio, eu falei assim, não está ornando, não vai dar certo. E aí, eu sei que o povo foi embora, aí daqui a pouco a Márcia vira e fala assim, ô, posso dormir aqui? Acho mais ou menos por aí. Depois os detalhes ela corrige, mas daqui a pouco ela já estava dormindo lá, e daqui a pouco as nossas famílias já viraram amigos, e eles têm a senha lá de casa, e chega a hora que quer. Às vezes a gente está dormindo lá sábado, assim, cansado, chega a Márcia lá gritando, meu povo, acorda. Essa é a intimidade. É a intimidade que a gente conseguiu, criou. Estou varado, e abre a geladeira e tudo. Essa é a Márcia. E a Márcia que chegou lá há alguns anos atrás era uma Márcia que tinha um desafio. Ela tinha transplantado do rim há pouco tempo. Há algum tempo. O irmão dela doou um rim para ela, porque os dela tinham parado. E ela não tinha nenhuma característica de doença renal crônica, porque ela tinha um rim que estava ali funcionando, ela tinha lá alguns desafios, mas eu olhava para a Márcia e olhava toda aquela alegria dela, todo aquele jeito espoleta de ser, toda aquela coisa, e falava assim, gente, essa moça gosta muito de viver. E deve ser por isso que ela tem essa intensidade de vida. E eu fui percebendo, assim, ao longo da nossa trajetória como casa, no pequeno grupo, quando seus filhos chegaram lá, crianças ainda da idade que os meus já nem têm mais, e hoje está aí quase um médico, a Yasmin também fazendo medicina, quer dizer, tanta coisa que a gente passou junto, eu fui percebendo que toda aquela alegria, todo aquele seu jeito de ser, é porque você tinha dentro de você um relógio que andava mais rápido do que o nosso. Você tinha recebido um rim do seu irmão, mas você sabia que aquilo também tinha um prazo de validade. Então, talvez você, por essa razão, tivesse essa vontade imensurável assim, de viver cada segundo com bastante intensidade. E hoje, vendo todo o processo que você passa, a gente percebe que no ano passado, esse relógio que em você andava mais rápido, como um despertador que tinha um timer, apitou. E começou a apitar. E hoje esse relógio parou e você está vivendo conectado a uma máquina todos os dias. E é isso que tem te mantido viva. É a forma da misericórdia do Senhor se manifestar na sua vida agora através de uma máquina plugada em você, que faz com que o seu braço esteja desse jeito, de tanto sofrer
um processo que não é natural, não deveria ser. Mas sabe o que é mais incrível? É que, mesmo diante disso, mesmo diante desse agravamento da circunstância, você tem nos ensinado demais, sua casa tem nos ensinado demais. E aqui eu incluo o Sérgio. Aquelas pessoas que chegaram lá como nossas ovelhas, que experimentaram um processo inicial de conversão na mesa lá de casa, hoje nos pastoreiam com o testemunho. E é por isso que não sou eu que vou compartilhar a palavra. A unção não está em mim. Eu queria passar para vocês aqui, para que vocês repartissem um pouco desse processo e nos ministrassem nessa trajetória aí, em nome de Jesus. Amém. Nossa, estou me sentindo assim como se eu tivesse uma mesa gigante na minha casa e que vocês todos estivessem sentados junto comigo na mesa. E é isso. Nós gostamos disso, né, Ju? A gente gosta de mesa. E assim, nossa, é um privilégio muito grande estar aqui, viu, gente? Essa palavra é a palavra nossa aqui da nossa igreja, né? Mas realmente é um privilégio muito grande poder falar com alegria do que Deus tem feito na nossa casa. Eu estava pensando esses dias, né? Eu fui dar uma palavra que ela lá tinha me pedido no Mulher Única, e eu me lembrei que desde pequenininha eu queria Deus. Pequenininha, a gente morava lá em Trindade, ia na igreja lá, meus pais muito católicos, e eu lembro que eu ficava muito constrangida, porque quando começava a cantar as músicas, eu chorava demais. E aquilo me emocionava, e aquilo me tocava. E ali, desde pequenininha mesmo, eu já sabia que o que ia me salvar, o que ia dar certo para mim, o que ia trazer completude na minha vida era Deus. E eu procurei. E fui crescendo, né? E casei, nós casamos, tivemos os meninos, tivemos o privilégio de mais para frente conhecer a Sal da Terra, mas ainda não tinha tido aquele encontro, né? E numa pandemia, agosto de 2020, lá em São Paulo, internada com Covid, correndo o risco de perder o rim transplantado que meu irmão tinha me dado, eu tive um encontro com Deus, dentro daquele hospital. Ele falou comigo incessantemente por 7 dias. E foi a coisa mais transformadora da minha vida. Porque eu me entendi filha dele, amada por ele. E dali para cá, eu tenho, junto com o Sérgio, porque não há essa caminhada sem o Sérgio, junto com ele eu fui entendendo o que é ser filha de Deus nesse mundo, né, nessa terra que a gente vive, nesse reino, né? E foi crescendo, né? Foi crescendo aquela história dentro de mim. Eu fui criando maturidade, fui alargando os músculos. O nosso casamento que estava destruído foi reconstruído. Eu quero fazer só um adendo aqui nisso que ela está falando. Eu vou meio falando e chorando. Aí vocês vão me desculpando. Porque tem 2 coisas que eu aprendi que faz o homem chorar, que é a bebida e o Espírito Santo. Eu já chorei muito por causa de bebida. Hoje não bebo mais, mas me derramo por causa do Espírito Santo hoje. E isso tudo que ela está falando, quando ela esteve em São Paulo, só para ficar claro que, às vezes, as pessoas vão vendo a nossa história e vão achando que é tudo uma beleza. Mas não era. Ela estava em São Paulo e a gente separado e eu morando na fazenda. E tudo vocês pensaram que um homem podia fazer, que desonra mulheres, eu fazia. Eu estava bebendo demais, eu estava me prostituindo. Então, vocês que estão no mundo aí, não pensem que não pode acontecer, não.
Então eu vou fazer só esse adendo e vou deixar ela continuar, e aí nós vamos conversando. E aí, quando teve aquele encontro lá com Deus, intenso demais, doído também, porque Deus me revelou muitas coisas que não estavam certas na minha vida. Eu voltei de São Paulo, Deus falou para mim que eu não ia morrer lá, né? E falou, ó, volta para casa. Voltei para casa e fui pedir perdão para o Sérgio. Com todo o meu coração, eu pedi perdão para ele. E sabendo das coisas também erradas que ele estava fazendo, mas eu estava com a responsabilidade sobre mim, né? Sobre a minha vida mesmo. E pedi perdão para ele, e dali nós começamos a reconstruir uma história que estava morta. Nós tivemos muitos irmãos conosco, mas nesse momento assim muito, muito firme, a Lala e o Enzo pegaram na nossa mão e falaram, nós vamos trilhar esse caminho. E nós começamos, escondendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, nós avançamos rumo a Cristo Jesus. Não tinha mais volta. Deus já tinha se instalado, Deus tirou um tempo, reservou uma hora, reservou, às vezes eu penso até uma pandemia, 1 ano, assim, nós ficamos parados, né, amiga? A sensação que eu tinha é que nós estávamos parados no tempo, e Deus alinhando a gente, costurando entre nós, restaurando, limpando. Fomos pedir perdão para os nossos filhos, perdão para os nossos pais, e fomos nós dois reconstruir, junto com Deus, essa história, e junto com uma comunidade espiritual que hoje está muito aqui. Essa comunidade que foi impressionante, assim, né? O lugar mais seguro da terra, as casas mais acolhedoras e fáceis de entrar. A casa dos irmãos. E aí fomos lá, crescendo. Quando a gente achou que estava tudo bem, que estava tudo em boa ordem, veio a notícia que o meu rim tinha... o rim transplantado, o rim doado, né? Estava nos últimos minutos dele. Que foi um baque para a nossa casa. A gente estava muito feliz, muito se sentindo muito agraciado, né? Mas ali nós começamos uma nova etapa, uma nova estação. Deus começou tudo de novo conosco ali, naquele momento. Mas nisso tudo que ela está falando, nesse parar no tempo, entre o rim dela, a gente descobrir que o rim começou a dar problema, Deus nos deu mais 2 anos nesse namoro nosso. Nesses 2 anos que todo dia eu falava para o Sérgio assim, amor, eu estava passando muito mal, eu estava com 8% de funcionamento renal, e assim foram quase 2 anos. E todos os dias eu falava assim, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai depositar um Pix na minha conta hoje de novo de vida, e eu vou passar mais hoje. E meu médico lá de São Paulo, né, maravilhoso, ficava incrédulo. Meu Deus, o que está acontecendo, né? O que é isso, Márcia? Acho que é a malhação, acho que é a sua alegria. Vou escrever um estudo sobre isso, mas não era o caminhar com Deus, esse alongar de Deus. Jesus estava preparando tudo, tá? Ele estava sedimentando, né? E eu junto com ele, eu ouvia Deus falando assim para mim, Márcia, põe o pé que eu ponho o outro. Mas isso é tão bacana que, nesse que ela está falando que o médico chamava meu Deus, ele não chamava, não. Eu acho que Deus estava incomodando ele também, porque o jeito que ele é, né, não sei nem se ele acredita, né? Mas Deus é esse, né? Deus é esse do surpreendente. E aquilo foi impactando a gente, né? E foi criando força. E nós fomos crescendo, amadurecendo. Eu acho que a nossa história é uma história de amadurecimento mesmo. Nós éramos muito meninos. E Deus foi criando conosco esse laço. Põe o pé,
que eu ponho o outro. Põe a mão, Márcia, que eu ponho a mão. Vai, Márcia, vai, acorda, levanta, vai e vai malhar. Vai que eu te ajudo. Vai. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E isso foi quase 2 anos. Quando foi para entrar na hemodiálise agora, dia 23 de julho, eu estava passando muito mal, mas muito mal, assim. Eu sentia mesmo um cheiro de morte, assim, ao redor de mim. E aí eu cedi e falei para o meu médico, sim, agora nós vamos entrar na hemodiálise. E foi de uma forma tão natural, que nós estávamos internados em São Paulo. Fazia hemodiálise de manhã, muito sofrimento, muita dor, porque até adaptar esse começo, não fazer xixi mais, né? Não sei se vocês sabem, mas quem faz hemodiálise não faz xixi. Então, a máquina que tira o líquido. Então, eu tenho uma cota de água de 500 ml por dia, que é o que eu posso tomar. Isso, para mim, também sempre foi muito difícil, porque a alimentação, eu sempre fui muito intensa, tudo foi sempre muito prazeroso, então eu queria comer, eu queria beber, né? E queria beber Coca Zero. E então, assim, é isso. Eu me sinto, assim, eu falei para o Marlos muito claro ontem. Ontem a gente até chorou no telefone, porque eu me sinto numa maratona. Uma maratona mesmo. Eu me sinto compromissada com Jesus de uma forma que eu faço hemodiálise de tarde, chego passando mal. A hora que eu chego em casa, eu estou com a pressão, às vezes, 6/4. Estou capengando mesmo. Muitas vezes saio da máquina de hemodiálise e vou para o nosso PG, na casa da Kenny do Gorbian. Vou dar aula de mulher única. Tudo isso, assim, na graça do Pai mesmo. E aí eu fico, Senhor, como que eu vou dar conta? Como? E Deus falando no meu ouvido assim, Ei, Márcia, você sabe que você vai dar conta. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou compromissado com você, do mesmo jeito que você está compromissada comigo. E isso, gente, tem sido de uma imensa alegria, de uma constante alegria mesmo. A palavra que eu tenho para dizer é essa. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz. Eu não me sinto vendida pela situação. Nós estávamos lá em São Paulo, né, só voltando um pouquinho, e Sérgio, e nós, todo mundo muito consternado, porque as pessoas estavam contando muito com aquele milagre, né? Não, você não vai precisar entrar na hemodiálise, o rim vai voltar a funcionar, o novo rim vai chegar. Mas eu já sabia, Deus já havia me falado que eu tinha um processo, um caminho pela frente. E ele era muito intenso. E nós estávamos lá, eu passava mal de manhã, voltávamos para o quarto, e eu deitava na cama, o Sérgio deitava num sofazinho que tinha lateral, assim, e aí eu falava para ele assim, Sérgio, amor, você está sentindo? Aí ele falava, o quê? Você está sentindo Deus assim, ó? Você está sentindo? E aí ele falava, eu estou sentindo. E nós ficávamos ali naquela maresia com Deus, sabe? Naquela vibração, assim, de um amor intenso, me sentindo muito amada, muito cuidada, muito protegida, muito respaldada por Ele. E Deus tem derramado, Deus tem falado, Deus tem nos alargado, né, amor? Nos alargado, assim. Esse processo, gente, é tão lindo. E eu, assim, convoco a vocês a viver esse processo de Deus, que vocês também têm as suas batalhas, né? Ele é tão maravilhoso que a maior dificuldade da minha vida era obedecer. A maior dificuldade. Eu não obedecia a ninguém. Eu não obedecia chefe, nem marido, nem pais,
nem os meus pastores. Eu achava que tudo podia ser, não precisa ser assim. E a consciência de filha amada, me trouxe muito sério isso. Eu precisava obedecer. E eu tenho me esforçado muito para isso. Eu obedeço ao comando dele, eu entreguei o meu tempo nas mãos de Deus, eu não tenho esse controle. Eu sou muito ruim de futuro, eu sou muito boa de viver o hoje. Muito boa de viver o hoje. Então, entendemos isso. É o que nós temos tentado passar para os meninos o tempo todo. Não é fácil, são muitas coisas, muitas questões dentro de uma casa. A família toda se mobiliza de alguma forma quando chega uma doença. Mas não chegou só a doença, chegou uma transformação. Antes da doença, chegou a cura. Antes da doença, chegou o milagre. Antes da doença, chegou restauração, família, compromisso, responsabilidade. Irmãos, mesa cheia de palavra, de amor, gota por gota, nessa expansão de Deus, nessa largura, nesse... gente, eu não sei nem falar. É um negócio tão assim, porque Deus não espera nada extraordinário de nós, nada. E eu ficava naquilo, né, sem saber, naquela confusão, né, no eu com eu mesmo. E Deus me deu uma palavra, posicionamento, para mim. E às vezes eu vou falar de coisas aqui que às vezes algum de vocês vão se sentir parecidos, mas eu estou falando de mim. Então, à medida do momento que eu assumi o meu posicionamento, que eu entendi que eu queria ser de Deus, servir Deus, conhecer Deus, eu passei a ler a Bíblia todos os dias. Eu acordo às 5h20 da manhã. Quem é mais íntimo meu aí sabe, tem alguns irmãos aí que às vezes eu mando um bom dia com Jesus e nesse bom dia com Jesus vai meu sentimento, meu amor para aquele amigo meu. Tem um dia diferente. E nisso Deus vai me transformando. Às vezes coisas que eu pensava, eu passei a pensar diferente. E quando eu vi, eu não estava pensando mais por mim, eu estava pensando por Ele. Então, o que eu peço todo dia nas minhas orações, Senhor, me faça mais parecido contigo. Não quero ser santo, não quero ser nada, mas eu sei e reconheço a minha natureza. Então, se eu deixar por conta dela, eu vou estar pecando. E o pecado começa sempre na mente, no pensamento. Então, quando você tem um pecado que está querendo iniciar, você tem a espiritualidade, o Espírito Santo, você já chama ele, Senhor, tira isso de mim, e isso já desfaz. Então, nesse contexto que a Márcia está falando, e que foi muito, né, doído, né? Mas ao mesmo tempo que ele é doído, ele é restaurador. Porque é o que eu falo, às vezes Deus nos coloca em lugares, nos leva em lugares que eu falo assim, às vezes, amor, como é que nós viemos parar aqui? Sabe? Isso é bonito demais, porque você for olhar, você fala assim, mas o que eu fiz para estar aqui? Não, você não precisou fazer nada. Você só obedeceu. Então, o que eu peço, às vezes a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, às vezes, você que está aí sentado e vivendo sei lá o que às vezes está dentro do seu coração, debaixo dos seus braços, no alcance de suas mãos, que às vezes não é de Deus, peça para Deus te libertar disso. Confessa, se arrepende, abandona. Você vai ver que você vai, à medida, aos poucos,
se tornando mais limpo, e Deus é tão maravilhoso que Ele não nos julga, Ele nos constrange. A Márcia, a primeira vez que ela fazia hemodiálise, eu nem ia lá. E eu gostava muito de pescar, de caçar. Quem é amigo meu mais íntimo aí sabe. Nessas minhas caçadas, nessas minhas pescadas, às vezes eu fazia coisas que não devia também. E nisso tudo, ela falava assim, mas, Mo, você precisa me ajudar, você precisa isso. E eu, naquele pensar comigo mesmo, eu falava assim, mas é você que passa por isso. E hoje isso me dói, isso me constrange, porque hoje, se eu pudesse estar no lugar dela, eu estava. Hoje, às vezes, quando ela voltou, que entrou na hemodiálise de novo, eu falei, ô senhor, o senhor vai me dar a oportunidade de eu ser o cara que minha esposa sempre mereceu. E hoje eu tento, né, amor? Porque se eu pudesse estar junto com ela o tempo todo, ou até no lugar dela eu estava, porque hoje eu entendi, à medida que eu fui conhecendo Jesus, que nós dois, quando eu casei, eu não entendi aquilo tudo que estava sendo falado, mas hoje eu sei que nós somos um só. Nós somos um só. Então, o que ela passa, a dor dela tem que doer em mim. A dor minha tem que doer nela. E isso, Deus me mostrou assim, e Ele falou assim, tá aí, ó Sérgio, a chance de você ser diferente, de você fazer o que você falou para mim que ia fazer, que é posicionar. Eu falei, Senhor, me dê força que eu estou junto. E aí é isso. Gente, como que faz? É isso, né? É isso. E quando eu fiquei doente, eu sempre fui muito espontânea, né? Muito transparente. E Deus falou para mim assim, Márcia, eu te fiz assim. É assim. É assim, é transparente, é espontânea, é aberta e é para falar. É para falar, é para ser transparente, é para nada ficar oculto, é para botar para fora, é para escrever, é para falar num vídeo, é para falar. E eu comecei a fazer isso ali no Instagram, já fazia isso na nossa vida de foro íntimo, né? Assim, e comecei a fazer isso no Instagram. E isso tem transformado muito a minha vida e eu tenho certeza que tem alcançado muitas vidas. Porque é a mais pura verdade. A mais pura verdade. E muitas vezes eu recebo muitas pessoas oferecendo para doar o rim para mim, pessoas que nunca nem me viram pessoalmente, mas que se sentem tocados. E isso tem sido um transformador para mim, para poder entender mesmo o quanto obedecer a Deus e amar a Deus traz esse compromisso de amar mais ainda, de transbordar mais ainda, de doar. E eu vou falar que esses dias também, o ano passado, a Ju fez uma festa para mim de aniversário, eu estava passando muito mal. Aí esse irmão aqui, muito tímido, que ele é tímido, chegou para mim escondidinho e falou assim, vem cá, Márcia Paula, eu quero doar o rim para você. Foi, irmão? E, nossa, aquele dia eu nem dormi. Porque eu falei, Senhor, como o Senhor pode ser tão bom para mim? Como o Senhor pode derramar amor assim entre nós? Então, aquele encontro que a gente teve, né, Ju, de doidinhas, que eu acabei dormindo na sua casa. Depois desse dia, a Ju aprendeu que nunca mais ela convida por educação, só se quiser mesmo, viu, irmão?
Então, que agora para frente vocês aprendam isso. Se for para chamar um irmão, vocês chamam querendo mesmo. Não chama só para chamar, não, porque tem uns que aceita, viu? Depois eu cheguei em casa, eu estava viajando, ela falou que tinha dormido lá, ela, o Matheus e a Yasmin. Eu falei assim, mas como, amor? Você vai na casa da pessoa a primeira vez, já dorme. Ela falou, mas ela me chamou. Eu falei, mas deve ter sido por educação. Como que você dorme lá, sem escova de dente, sem segunda roupa íntima, sem roupa, sem nada, e pôs os meninos para dormir, meu pai, mãe, minha mãe é louca. Eu falei, eu acho que ela tem um pouquinho. Mas é esse desprendimento mesmo, eu sempre fui assim, e eu amo ser assim, né? E era difícil para mim entender essa intensidade toda minha numa casa que às vezes era muito certinha, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos muito certinhos, e eu muito querendo viver. E eu quero viver. E eu quero viver hoje. Eu quero continuar. Eu quero ver meus netos. Eu quero ver meus filhos formar. Então, assim, às vezes meu menino fala assim para mim, Matheus tá quase formando em medicina, ele fala, mãe, a senhora depende de uma máquina para viver. Aquilo ecoou assim no meu ouvido. E eu falei, é verdade, verdade. Mas eu dependo mesmo. É de um pai que me ama profundamente, que me ama intensamente, que deposita na minha vida todo dia uma vontade gigante de viver, porque eu sei que é dele. É dele. Eu chego naquela hemodiálise, eu vejo as pessoas tão desiludidas, tão sem esperança. Muitas pessoas até mais novas do que eu, sem esperança. E eu falo, Senhor, como que elas vão passar por tudo isso sem conhecer o Senhor? Não pode, não pode. Não pode passar assim, despercebido. Uma dor dessa não pode não ter um pai com a mão junto. E eu tenho falado. Muitas vezes Deus fala para mim assim, larga esse joguinho, Márcia, e começa a falar de mim. Aí eu largo o celular, tô lá na máquina de hemodiálise, né? Vamos obedecer. E aí eu falo, começo a conversar sobre comida e depois eu tô falando de Jesus. Eu fico assim, o que vocês comeram hoje mesmo? Não sei o quê. E aí, quando eu tô vendo, eu tô falando, é porque Deus faz essa comida, porque não sei o quê. E ali vamos transformando. A cura, gente, né? Todo mundo fala do milagre, né? E eu quero muito que vocês orem pela nossa casa. Eu aceito, né? Todas as orações assim. Ó Senhor, como eu aceito. Mas eu quero mais assim que vocês entendam que o milagre já foi depositado. E que ele já está agindo lá em casa. Ele já se transformou. E se hoje, amanhã ou depois, ele entender que aqui não estarei mais, eu quero que vocês lembrem que eu encontrei com ele e que ele mudou minha vida e que ele fez todo sentido e que eu sou uma mulher contente, que eu sou uma mulher lotada de irmãos, amigos, que eu sou uma mulher verdadeira, transparente, que ele tirou o oculto de mim e me transformou. E eu vou seguir através do Matheus, da Yasmin, dos meus netos, dos meus bisnetos. Ou talvez até não, né, gente? Às vezes eu tô uma velhinha aqui, com 94 anos, né, Ju? Eu vou estar aqui, sei lá, no quarto transplante. Eu não sei. Eu só sei que o futuro é dele. E eu tô... Um dia a Lana me falou uma coisa, a pastora Lana, e eu fiquei assim muito pensativa.
ela falou assim que a Isabel, que estava fazendo vestibular, estava pendurada no varal de Cristo. Ela falou assim, eu falei, como assim, Lana? Aí ela falou assim, para lá ou para cá, Deus vai levar e vai decidir a vida da Bebel. Nossa, aquilo. Voltei para casa e fiquei lá, né? E eu sempre falo isso, eu estou no varal de Cristo. Eu seco para lá, choro para cá, molho para lá. Tem dia que eu chego lá em casa e falo assim, Sérgio, eu acho que realmente agora tá muito ruim, tá muito difícil. Tá muito doído, passando muito mal, vomitando, né? A pressão muito baixa, tonteira. Aí no outro dia, gente, por milagre, eu acordo e meus amigos estão aqui de prova. 5 horas da manhã, como se eu fosse uma atleta, e vou malhar com o meu personal, que não baixa a guarda para mim, não cai nas minhas conversas. E eu malho com ele. E a hora que eu acabo de malhar, eu falo, meu Deus, o Senhor é poderoso. Amém. É poderoso. E é isso. Né? Aí, nisso tudo que ela está falando, a gente como seres humanos, né? A gente quer muito resultado, mas é o processo que nos fortalece. É o processo que nos edifica. Então, à medida que você inicia o seu processo, por mais particular que ele seja, cada um tem o seu pecado, né? Que hoje o mundo nos chama a mudar o nome das coisas, porque às vezes a gente está com pecado e a sociedade, um fraterno chega e fala assim, nossa, você está com problemas, né? Então que a gente tenha muito cuidado com isso, da gente não minimizar as coisas que estamos passando e que a gente inicie os processos com Deus, porque é todo o processo que vai nos fortificando. E aí, às vezes, a gente fica pedindo, implorando por um milagre, mas a gente nunca saiu do lugar. Então, que essa vontade parta de você para dar esse primeiro passo, por mais enfraquecido, às vezes, que você esteja se sentindo. Pegue com Deus, chame alguém, algum amigo, ou até nós mesmos. Coloque minha casa à disposição, né, amor? O que a gente puder ajudar, o que a gente não puder, a gente tem quem ajuda, sabe quem pode ajudar naquilo que cada um padece. E eu vou te falar, em nome do Senhor Jesus, eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. Amém. Glória a Deus. E é isso. Amém. Vamos aplaudir Jesus, né? A Ju quer dar uma palavrinha. Então, gente, eu quero falar sobre 3 coisas. No final vou dar um recadinho, mas rapidinho dizer para vocês que certamente a casa de vocês tem algum diagnóstico. Certamente todo mundo que está aqui vive uma doença, vive um diagnóstico que não gostaria, ou dentro do seu próprio corpo, ou no corpo de alguém que você ama. Então é hora de perguntar para Deus, né, aonde Ele quer te levar nessa jornada. Nós, assim como a Márcia tem, né, a missão dela, no povo dela lá, que vive a mesma realidade dela, nós temos na nossa casa um diagnóstico que nos levou a outros lugares. Um diagnóstico que trouxe cura, que trouxe transformação. E eu tenho certeza que quando Deus manda um diagnóstico para a vida da gente, não é para a gente se vitimizar e achar que Deus não olhou para mim, ou olhar para Deus e esperar só dele um milagre. Nós somos o milagre de muita gente. Então, que a gente tenha essa missão no nosso coração, olhe para os seus problemas como a grande bênção que Deus te entregou e te confiou. E pergunta para Deus quem que você precisa encontrar nesse caminho. A outra coisa que eu queria aproveitar minha amada aqui é perguntar, você é doador de órgãos? Você já conversou com a sua família e disse para ela, para a família que tem que saber,
que num momento difícil você está disposto a passar a sua vida além? Então, assim, se você não teve essa conversa ainda, ore, fale com Deus e deixe sua família avisada. Tem milhares de pessoas precisando de vida. Uma vida que, naquele momento, Deus encerra para você, mas pode continuar através de você. Né? Então, que a gente tenha essa consciência. E aí, passando pelo aviso, a gente tem o Entre Amigas e mudamos o formato. Agora a gente tem feito um brunch aos sábados e a gente quer muito receber as mulheres aqui. Né? Outubro é um mês importante para as mulheres e a gente vai falar sobre autocuidado e falar como que a gente precisa se cuidar para depois cuidar dos outros. Porque muitas vezes a gente esquece de nós mesmos, né, mães e tudo mais, a gente passa nesse moinho da vida aí e cuida de todo mundo menos de nós. Então, nós queremos falar com vocês sobre isso. E a gente incentiva vocês a estarem aqui no dia 7 de manhã. Quem é mãe de menina ou quem é sogra, traga sua filha, traga sua nora, traga sua mãe. Estejam aqui conosco, eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Amém. Amém. Rony, quer dar uma palavrinha? Obrigado. Bom dia. Eu queria ler um texto com os irmãos. Eu acho que a palavra de Deus ela é muito importante para a gente edificar a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, apóstolo Paulo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que viu Cristo Jesus, teve umas experiências tão poderosas, mas chegou a passar circunstâncias que ele desesperou da própria vida. Mas ele entendeu que nós precisamos ter uma sentença de morte para que a gente não confie em nós mesmos, mas naquele que ressuscita os mortos. Tem certas circunstâncias que nós precisamos desesperar da nossa vida para que a gente entenda que a nossa confiança não pode estar na nossa força, na nossa capacidade, mas naquele que ressuscita os mortos. Deus ressuscita casamentos, Deus ressuscita filhos mortos, né? Mortos no pecado, mortos na distância, mortos na separação. Deus ressuscita empresas, pessoas que perderam tudo e podem ser ressuscitados, sonhos, né? Deus ressuscita amizades, mas a confiança não pode estar no nosso braço. Eu queria que você pensasse e olhasse para cá e meditasse, não como alguém que olha para a Márcia e fica com dó da Márcia. A última coisa que você tinha que fazer é isso. Porque a Márcia não precisa de você ter dó dela. A Márcia precisa que você olha para ela e confia no Deus que habita dentro dela. Amém. Amém ou não? Tá, às vezes as pessoas vão sendo tomadas de uma dó, né, Márcia? Que enfraquece a gente. A gente fala assim, meu Deus do céu, eu não dou conta de nada. Acabou. Agora, se você conseguir olhar para alguém com os olhos de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É a miséria do cardio. A misericórdia é a miséria do coração. É você saber que nós não temos força alguma que vem de nós mesmos, a não ser do Senhor. Cada fôlego de vida. Então, todos nós aqui já temos a sentença de morte, porque nós não confiamos em nós mesmos. Eu queria que você olhasse para a Márcia e pensasse que poderia ser uma filha. De repente você tem idade para ser pai, mãe. Podia ser sua irmã. Talvez seria você que estivesse doando um rim para ela. Poderia ser sua mãe. Há 7 anos atrás, minha mãe recebeu uma sentença de morte. Ela teve uma metástase de um câncer violento. Não sei como é que ela está viva até hoje, mas minha mãe reviveu. Ali ela viveu. Ela achou que estava morrendo, na verdade ela viveu. Porque hoje minha mãe é outra mulher.
Mas teve um certo momento que eu estava com tanta fraqueza, sem disposição, e eu estava num ambiente terapêutico e o terapeuta falou para mim: rapaz, mas sua preguiça está tão grande que está me contaminando aqui. E eu falei: pois é, rapaz, e eu não sei o que é isso. Ele falou assim: quem está morrendo na sua casa? Rapaz, eu quase caí da cadeira, né, direto assim. E meu cérebro embaraçou assim, e quem está morrendo na minha casa? Como assim está morrendo na minha casa? Só que caiu a ficha. Falei: minha mãe tem um câncer grave. Ele falou: pois é, você está querendo morrer no lugar dela. Às vezes os filhos querem ir no lugar dos pais, ou mesmo acompanhar os pais. Aí eu chorei aquele processo que eu nem sabia que tinha. E ele me ajudou a olhar para minha mãe com respeito, enxergando a força dela. Entende? Sabe, irmãos, nós precisamos de mais profundidade na nossa fé. Deus está nos chamando para um processo mais profundo. Eu entendo o Sérgio, jovem. O Sérgio tem 46 anos, né? Quando o estudo começou, ele era menino. O medo de um menino de encarar uma mulher que pode morrer. E às vezes ele estava achando que estava lá sendo desatento com a esposa dele. Pode ser que ele estava amando tanto aquela esposa que ele queria fugir daquela dor. Mas como menino. Entende? Talvez fosse o amor que estava levando ele para lá, mas como menino. Mas agora o amor dele amadureceu, como diz 1 Coríntios. Eu quero fazer só mais uma palhinha, aproveitar. Palhinha, como se eu cantasse. Né? Isso tudo que ele está falando, nós vamos fazer 24 anos de casado, agora 29 de outubro. E você, não sei o que você está vivendo no seu casamento, mas tem 3, né, amor? Tem 3 anos que nós vivemos um matrimônio como Deus quis lá atrás e nós não entendemos. Então, às vezes, você está aí num pé de guerra com sua esposa, pede ajuda, porque se nós formos abençoados, agraciados por poder viver nosso matrimônio hoje, dessa forma, né, amor? Como a gente tem vivido, você que está aí me ouvindo em algum lugar, também pode. Amém. E eu torço por isso. Viver como homem, como maduro, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas um dia eu vim ser homem, um dia eu amadureci. Eu larguei as coisas de menino. Isso é o amor. E sabe, quando você encontrar os meninos da Márcia, tá aqui, Yasmin, maravilhosa, linda, e tá com um namorado lindo também, né? Cadê o Matheus, velho? Bonito também. Quando você encontrar esses meninos, não fica com dó deles. Mas olha para eles e fala assim, ó, se você precisar de lembrar quem você é e a força que você tem, você conta comigo. Entendeu? É para isso que a gente serve. Eu fico vendo essa situação aqui, né? Uma casa que deu à luz a Márcia e o Sérgio. Né? Uma casa que deu à luz, que amparou naquele processo maternal de gerar. Né? E aí, quando vocês começaram assim, né, na infância de vocês, meio que bagunçar, né? Aí vem uma casa meio paternal, assim, que veio numa situação meio paternal e veio arrancar vocês também dessa meninice, essa coletividade do encontro. Nós somos uma família, nessa família tem momentos. Entendeu? Porque às vezes tem um momento que a casa do Enzo da Lala pode ser maternal, vem a casa do Márcio paternal, Nós somos uma família e nós temos que nos amparar. Mas para isso nós temos que nos dispor a viver em família. O nosso evangelho tem que amadurecer. Sabe, irmãos? Temos que deixar as coisas de menino. Nós temos que caminhar na fé para deixar de olhar para as coisas temporais. Essas coisas vão terminar. Basta uma sentença de morte para você ver que vai terminar. Você vê que esse dinheiro todo, esse sonho todo, isso não tem profundidade. Basta uma circunstância para isso tudo perder valor.
para a gente olhar para as coisas eternas. Tem muita gente aqui que melhorou por causa de um diagnóstico, né? E todos temos diagnóstico. Mas se nós entendermos que o diagnóstico da Márcia é o diagnóstico da família, irmãos, nós vamos amadurecer demais. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Incrível, né? Assim, o Rony falar de profundidade, você falar de que sentir o cheiro da morte, né? Eu me lembrei quando a Juliana e eu começamos a namorar, nós fizemos um curso de mergulho e decidimos mergulhar, assim, né? A gente viajava e sempre mergulhava nos lugares onde a gente ia. E é interessante o mergulhador, né? Porque o mergulhador, ele busca o mergulho porque ele ouve falar de uma beleza que está oculta, que ele precisa buscar entrar naquele processo e descer àquela profundidade para que ele possa, então, acessar aquela beleza que está oculta na superfície. Mas, ao mesmo tempo, ele ouve falar que esse processo envolve riscos, envolve desafios. É um ambiente diferente que tem ali seus desafios, tem ali suas criaturas diferentes. Então, e o mergulhador muitas vezes se depara com o oceano e por mais que ele tenha ali todo o equipamento, tenha buscado aprender, treinar para poder entrar nesse lugar, muitos, por conta desses desafios que ele também ouve falar que existem no processo, permanecem à margem. Ele até põe o pé na água, ele até desfruta ali de cima, mas mesmo equipado, mesmo sabendo que ele tem condições de mergulhar, passar nesse lugar, ele, por conta dos desafios, ele deixa de desfrutar essas coisas. E eu acho que a vida com Deus é assim. A gente, como humanidade, nós recebemos na queda a morte como um inimigo. Mas o nosso problema é que a gente tem o medo da morte, não porque ela talvez seja o fim, mas porque talvez ela não seja o fim. Porque para o ateu que crê que a morte é o fim de todas as coisas, para que temer? Se do pó eu vim, para o pó eu volto, minha consciência some e nada mais restará, para que eu vou ter medo de algo que eu não vou nem lembrar? Então o nosso problema é outro. O nosso problema é que a morte talvez seja essa transição de eu mergulhar num lugar em que eu não conheço e saber que tem algo depois disso. Amém. E que eu preciso experimentar esse processo. Por isso, Paulo fala lá aos Tessalonicenses que tudo bem a gente se deparar com morte, e aí morte aqui nós recebemos um testemunho sobre uma questão de saúde, mas, irmãos, morte no Evangelho é todo dia, é em todas as coisas. Talvez você não esteja, como a Juliana falou, experimentando um processo de morte derivado de saúde, mas talvez a sua empresa tenha morrido ou esteja morrendo. Talvez as suas finanças pessoais estejam num processo de morte. Talvez o seu casamento esteja num processo de morte. Um filho seu esteja morrendo nas drogas, no álcool, uma filha na prostituição, os adolescentes na perdição. Esses processos de morte estão aí todos os dias. Mas Paulo olha para tudo isso e fala, olha, tudo bem, a gente tem que viver esse luto, enfrentar esse desafio, mas com esperança. Amém, Senhor. Cristo é a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas por que Cristo é a esperança? Por que a Márcia e o Sérgio têm passado esse processo com esperança? É pela consciência de que Cristo transformou a morte. Não foi poupado. Ressignificou a morte. Então, se antes a morte, e a gente ainda tem essa história, né, da morte como aquele desenho de o quê? Um ceifador, né? Um carrasco. A morte como um carrasco. Mas essa morte como carrasco, Cristo transformou. Não é essa figura mais da morte. O carrasco é aquele que vem te aplicar uma pena porque você está devendo alguma coisa, porque você errou e você pecou. Mas se Cristo eliminou na cruz essa dívida que a gente tem, a morte agora já não é mais um ceifador. Ela é um semeador. A morte semeia a gente para que a gente gere frutos. É o grão de trigo que se não cair na terra e morrer,
não frutifica, não gera frutos, não produz. Se a gente não tem essa consciência do que Cristo fez com a morte na cruz, vocês percebem? Essa diferença entre o ceifador e agora o semeador, a gente vai enfrentar a morte com medo. E o medo da morte faz com que a gente não desfrute plenamente do amor de Deus, porque a gente não quer viver a vida que Jesus viveu. A gente quer o Deus que com todo o poder fez Jesus no ventre de Maria, mas a gente não quer o Deus que ressuscitou Jesus depois que ele morreu. O poder a gente quer nas duas pontas, tanto na geração quanto na ressurreição, mas a gente não quer a cruz. E por a gente não querer a cruz, não querer a morte que está no meio do processo entre vida e ressurreição, a gente não quer esse Deus que diz pra gente que nós somos como ovelhas que são levadas todo dia para o matadouro, que na vida, no mundo, nós teríamos tribulações, que nós devemos ter esperança, porque nós vencemos esse Deus, a gente não quer. A gente quer o Deus lá da origem, da geração, da vida. E aí é muito incrível, né? Porque eu falei para a Márcia, eu não quero estragar a mensagem, não sou eu que vou compartilhar. Mas eu busquei em Deus uma palavra, e a palavra que eu busquei está lá em Lucas, se você quiser abrir. Lucas, no capítulo 22. Hoje eu trouxe óculos. E aí, quando eu cheguei aqui, o Cláudio lembrou, você lembrou que tem ceia, né? Eu falei assim, caramba, olha a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Lucas 22, verso 15. E aí a gente já entra no momento da ceia. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Então ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Jesus pega o pão, não era de queijo, ele pega o pão, ele parte o pão e ele diz: façam isso em memória de mim. E a gente olha para esse momento e não entende que essa é uma mensagem que explica por que a gente tem tanta dificuldade de doar. Nós poderíamos aqui levantar uma doação, e ela não seria financeira, seria 200 rins. Se eu testar meu rim para doar para a Márcia Paula, pode ser compatível e está resolvido, mas se não for, com 200 eu aumento a probabilidade. Mas a gente tem dificuldade de doar, a gente tem dificuldade de compartilhar nosso coração, nossa vida, nosso ensino, a gente tem dificuldade de compartilhar os nossos recursos. A gente poderia estar fazendo muito mais como congregação se todos nós tivéssemos mais facilidade de enfrentar o medo da morte. O medo da morte do meu recurso que eu deposito, porque pode faltar. O medo da morte do rim que eu entrego, porque eu posso morrer. Então, quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele está falando do fazer ou do ser. Ele está falando da mão ou do pão. Ele está falando fazer isso, partir o pão, ou ser o pão partido. Então, fazer isso em memória de Jesus, toma um olho meu. Fazer isso em memória de Jesus, toma um rim meu. Fazer isso em memória de Jesus, toma o que mais, Sérgio? Meu coração. A gente esquece que a morte é um tempero na mesa da ceia. Partir o pão não é simplesmente rasgar o pão e compartilhar. Não para aí. É ser o pão partido. Por isso ele diz, fazer isso em memória de mim, porque ele se permitiu ser partido para que fosse gerada vida e abundância entre nós. Eu quero chamar o Cláudio aqui para
Seguir não, continua não, vem cá. Vai, peraí. Vou deixar você fora dessa não. Para ele seguir ministrando pra gente nesse espírito da ceia aqui e que a gente possa fechar com chave de ouro esse momento. Bom dia. É isso, todos já receberam? Todo mundo? Antes da gente partir para a ceia, abaixe sua cabeça, feche seus olhos aí um minuto, nós vamos ter uma palavra de oração entrando nesse período. Deus amado, muito obrigado pela profundidade das palavras aqui trazidas. Muito obrigado pela Márcia, pelo Sérgio, pelo Marlos. Muito obrigado pela Ju. Muito obrigado pelo Rony. Cada uma das vozes aqui trouxe uma palavra. Que a gente possa discernir, ao sair daqui, tudo aquilo que o Senhor nos entregou já. Em nome de Jesus. Permita-nos agora viver esse momento da ceia e o símbolo, e o significado e a profundidade de tudo isso. Em nome de Jesus. Como o Marlos leu, nós temos um símbolo, nós temos uma imagem. Conversava com um amigo essa semana e ele falando do quanto ele é objetivo. Ele é daquele tipo, ele me falando, eu demorei a entender o que ele estava falando. Ele é do tipo que, quando alguém pergunta assim, você tem pai? Ele responde assim, nem mãe. De tão objetivo que ele é, já para matar, fala, não tem nem pai nem mãe. Já responde numa frase só. E a gente riu desse negócio, eu demorei a entender o que ele estava falando. Ele falou, eu sou assim, eu sou extremamente objetivo. Joia. Beleza, alguns de nós são assim mesmo, mas todos nós somos subjetivos. Todos nós lidamos com símbolos. Nós vamos sair daqui hoje com imagens muito profundas na nossa mente. E essa é mais uma imagem, o pão partido. Então, pega aí o seu pão, abre aí, por favor, com muito cuidado. Abre para mim aqui, por favor. Isso, ó, do jeitinho que ela lá está fazendo aqui, ó. Pão de cabeça para baixo. Isso, obrigado. E aí, de maneira simbólica, dentro do que é o espírito dessa ceia, compartilhe o seu pão com alguém aí do seu lado. De maneira simbólica, bem simbólica. Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Não tem problema não. Não tem problema. Isso. E agora, comam dele todos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Deixa seu vinho aberto aí, pronto, deixa ele aí. Quando Marlos lembrou, Rony lembrou também, quando Paulo escreve para os irmãos que se reuniu na região da Galácia, ele dizia assim, quem foi que incentivou vocês a fazer o que vocês estão fazendo? Só que ele usa uma expressão muito forte, ele diz assim, quem enfeitiçou vocês? De tal forma que vocês inverteram o sentido de todas as coisas. Quem foi que fez isso com vocês? Porque essa mesa não é o lugar do mérito. Essa mesa é o símbolo da família. Para ser parte da família não envolve absolutamente nenhum mérito. A gente não compra lugar na mesa. Nós somos parte da mesa. Amém. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, quem é que prende vocês ainda a esses princípios elementares, achando que é o que você faz, que faz com que você receba algo de volta? Quem é que ainda prende vocês a esses princípios aí? Quem é que faz isso com vocês ainda? Quem é que está segurando vocês e enfeitiçando vocês a uma maneira de pensar completamente confusa e errada? E aí ele diz assim, existem duas alianças. Uma é nova,
Nova não no sentido de que ela apareceu num determinado momento, nova no sentido de que ela é eterna, então ela não envelhece. Há uma nova aliança no meu sangue. Qual é a nova aliança no meu sangue? É aquela que diz assim, você é filho. A nova aliança é a aliança da família. Essa é a nova aliança. Aquela que diz que não há nem grego, nem judeu, não há homem, nem mulher, não há escravo, não há livre. A nova aliança diz simplesmente o seguinte: todos somos família de Deus. Essa é a nova aliança do meu sangue. Ela não é nova porque ela surgiu no Novo Testamento, a nova aliança. Ela é nova porque ela é eterna. Ela é nova porque ela não envelhece. É essa a nova aliança. Então toma esse cálice com a consciência de que você tem em você um espírito que diz Abba, Pai. Amém. Antes da gente terminar, vou pedir para o Enzo e a Lala terminarem aqui. Eu queria fazer um convite a vocês essa semana, se puder colocar aí, Dani. Essa semana a gente começa o curso para ajudar as pessoas a olharem para o Antigo Testamento com menos dificuldade, com menos preconcepção. O pessoal chamou aí de Descomplicando o Antigo Testamento. Eu esqueci de avisar, vai ser tanto presencial quanto online. Nós temos algumas vagas para o presencial também, o online não tem limite. Mas quem quiser estar aqui com a gente, nós vamos nos encontrar durante 6 quintas-feiras, a começar dessa quinta-feira agora, para trabalhar esse ensino. Então, fique à vontade, se você quiser participar junto com a gente, pega o QR Code aí, há um custo, mas esse custo não te impede de fazer. Se houver alguma dificuldade financeira, não se sinta constrangido em dizer e participe com a gente aí. Enzo? Quando, Cláudio, que data? Agora, quinta-feira, dia 5. Mas vai ter presencial e presencial e online. E online. Presencial e online. Irmãos, todos convidados aí ao curso presencial e online. Então, vamos encerrar aqui. A Márcia pediu uma música aqui, ó. Não sei se é possível. Vamos tentar. Vem cá, dá me ajuda. Poder cantar. Quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas olhar os campos, quero sentar e dividir meu pranto. Eu só não quero estar sozinho, eu quero um coro de passarinho. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter